Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Eu não tenho nada especial e nada novo para trazer, a não ser aquilo que não é novo, mas é sempre novo para a minha vida. E tenho andado nessa palavra já há algum tempo e eu quero experimentar mais. Eu quero experimentar mais dela. Em nome de Jesus. Isaías 61, verso 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Jesus declarou essa palavra na sinagoga depois de ter sido tentado no deserto, quando, movido pelo Espírito, ele foi lá e venceu Satanás. Voltou para sua cidade, entrou na sinagoga, deram o livro de Isaías, ele abriu neste lugar e declarou isso sobre si mesmo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Aqui está falando da salvação. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Aqui está falando de cura de feridas interiores. A curar, a proclamar libertação aos cativos. Aqui está falando de cativeiros na mente. E a pôr em liberdade os algemados. Aqui está falando de domínio maligno mesmo, opressão. A apregoar o ano aceitável do Senhor, que é aquele ano que chegou ali. E depois, quando eu leio, eu pulo para a consolar todos os que choram, porque Jesus parou em o ano aceitável do Senhor. Ele não declarou o dia da vingança do nosso Deus, porque isso é depois. Isso é um segundo estágio. Isso não é agora. A consolar todos os que choram e a pôr sobre os que Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aqui fala algumas mudanças. Aqueles que choram são consolados. Aqueles que estão com cinzas sobre si, como se houvesse um luto na sua vida, ele põe uma coroa. Aquele que só está chorando, amargurado pela tribulação da sua vida, ele põe óleo de alegria, como a irmã recebeu hoje e me distribuiu mais um pouco. E quando a pessoa está tão angustiada, amargurada, o Senhor põe veste de louvor. Está disponível a todos quantos se chegam a Jesus. Nós não chegamos a Jesus para ter sucesso, para enriquecer, para dominar outras pessoas. Nós chegamos a Jesus para receber uma dessas transformações, ou algumas delas. Porque o Senhor tem um propósito para cada vida. O Senhor gosta de usar as coisas da natureza para exemplificar. E aqui ele fala, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O Senhor quer que todos nós sejamos conhecidos desta forma. Ele põe o seu Espírito em nós, ele põe os seus dons em nós, põe a sua palavra em nós, para nos dar a firmeza de uma árvore como o carvalho. Não é uma palmeira que fica aí balançando ao vento, como agora lá no Caribe, nessas tempestades. Mas é uma árvore bem estabelecida, bem firmada, bem enraizada. De modo que qualquer coisa que esteja diferente disso em nossa vida, não é o que Jesus quer. Quando você percebe na sua vida algo dessa natureza, pode ter certeza, não foi destinado por Deus a você. A você, Deus destinou essas outras coisas. Alguma coisa está atrapalhando. Nós colhemos as coisas de Deus pela fé e pela disposição com Ele. Às vezes a disposição do nosso coração não é alinhada com Ele. Às vezes queremos outras coisas. E esse querer outras coisas acabam desviando o nosso foco. Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas se eu busco as coisas que deveriam ser acrescentadas, não vem sobre mim a justiça do reino do Senhor. Eu não experimento. É uma questão de ordem, é uma questão de objetivo, é uma questão de fé. A fé agrada a Deus. Há uma obra
maior ainda do Espírito Santo em cada vida. Talvez você não esteja satisfeito com a sua vida como está hoje. Aqui diz, edificarão os lugares antigamente assolados. Não sei que tempestade passou na tua vida, o que foi derrubado nela, que telhado foi arrancado. Mas ele fala que você mesmo reedifica aquilo que foi assolado, debaixo da força do Senhor. Restaurarão os diantes destruídos. Você vai se pôr em restaurar coisas, em obter de novo. E é debaixo da força do Senhor. E renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração. Às vezes são famílias inteiras. E o Senhor começa a restaurar, como se fosse cidade. Arruinada de geração em geração, fala de famílias. É o avô, é o pai, a mãe, é o filho, a filha, o neto, e assim por diante. Deus tem tudo isso para nós. E no verso 9 ele fala o resultado final. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Aleluia. Quantos creem nisso? Dê glória a Deus, em nome de Jesus. Se você não está experimentando, aproveite um culto como esse. Não é só para ouvir louvor, não é só para cantar, cansar, sentar. É para receber de Jesus a promessa de Deus para nossas vidas. Ele é fiel e justo para dar. Viu como Jesus consertou a tua dor? Agora guarda esse lasco, porque agora a coisa mais importante que Deus quer fazer. Jesus curou o teu braço aquela hora, hein? E como se explica isso? Apesar de você ser como você é, Ele te curou. Como Deus é bom. Apesar de eu ser como eu sou, Deus cuidou de mim, glória a Deus. Amém? Apesar de você ser como é, Deus quer te ajudar. Em nome de Jesus. Eu vou ler um texto aqui, Isaías 44, eu estava lendo hoje. Esse texto é muito bonito. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a tua bênção, e a minha bênção, sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor, e outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu? Feito predições, desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim. Que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir.
Não vos assombreis, nem temais. Acaso, desde aquele tempo, não vos fiz ouvir? Não vos anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há. Não há outra rocha que eu conheça. Amém? O Espírito do Senhor está sobre nós. Ele fala: eis que derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade. Casa bendita do Senhor somos nós. E nós somos as testemunhas do Senhor. E aonde nós formos, nós vamos anunciar que não há outro Deus, além desse Deus maravilhoso que nos criou e nos formou desde o ventre materno. Ele tem um propósito para cada um de nós. O propósito de anunciar a salvação para esse mundo tão perdido. Amém? Amém. Eu vou ler um texto, gente. É Isaías 61. As boas novas da salvação. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. E sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, olhos de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. E vós chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória os gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta exultareis na vossa herança, por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-ei fielmente a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todo quanto os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijai-me muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações.
A paz, igreja. Juízes 6. Isso, Juízes 6. Fala sobre a opressão dos midianitas, depois no versículo 11 o chamamento de Gideão, e vai contando toda a história de Gideão e como que Deus o chamou, e depois no capítulo 7 que fala quando ele vence os midianitas. E na verdade é uma história que eu conheço há muitos e muitos anos, então desde quando eu era pequenininha a gente ouve na igreja e a gente conta também para as crianças. É uma história muito bacana. O que eu acho muito legal da vida de Gideão é porque ele era um homem tímido. Ele ficava na dele, Deus o chamou, né? E ele queria ainda a confirmação. E no capítulo 6, no versículo 13, perdão, desculpa, no 12, fala assim: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram? E ele vai conversando com o anjo, e ele pede provas e pede mais provas, e Deus dá, e Deus foi paciente com ele, e Deus vai enchendo de ousadia, eu creio. No versículo 25 fala como que ele destrói o altar de Baal. Então ele vai à noite, vai de madrugada e corta ali o poste ídolo, né, para até aquela situação assim, né, quem que foi, né, não sei, não tenho ideia, eu sei que quando eu vi já estava. Mas eu acho muito interessante. Quando ele vence os midianitas com 300 homens, então eram 32.000, ficaram 300, é bênção de Deus. Mas na nossa leitura de 12 meses, essa semana eu estava dando uma olhada em algumas coisas que a gente sempre leu na Bíblia várias vezes, e alguma coisa me chamou a atenção no capítulo 8 de Juízes, no versículo 22, que fala assim: Então os homens de Israel disseram a Gideão: Domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: Não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Então, Gideão, na verdade, entendeu aquilo que eu creio, que Gideão entendeu aquilo que o povo um pouco mais para frente não entendeu e aqui também, quando queria um rei, quando pediu um rei, pediu Saul, né, para Samuel e tal, aquela vez aqui o povo não entendeu e queria alguém que fosse rei. Mas Gideão entendeu que era o Senhor que deveria dominar sobre eles. Mas no versículo 24, que podia muito bem parar no 23, estava ótimo. Mas no 24, disse-lhes mais Gideão: Um pedido vos farei. Dai-me vós cada um as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Disseram eles: De bom grado as daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. E depois fala no 27. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal, e a pôs na sua cidade em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Então isso me tocou bastante, porque aquele homem que era tímido, que foi um homem que recebeu um chamamento do Senhor, que fez todo aquele livramento, que teve a revelação de que o Senhor dominaria sobre o povo, ele acabou caindo em idolatria. Então aquela estola foi um laço para ele e para sua casa. E eu fiquei pensando, puxa vida, o que aconteceu com Gideão nesse meio de caminho? Eu não estou aqui para falar mal dele de jeito nenhum, pelo contrário, mas eu estou tentando pensar assim, que lição
que a gente pode tirar disso? O que Deus está mostrando em relação a isso? Tudo que foi escrito para o nosso ensino. Então, eu creio que de repente Gideão se exaltou, ele se ensoberbeceu, ele achou que tudo bem, ele podia, mas ele realmente foi ousado e nisso ele acabou caindo. Eu lembrei de 1 Pedro 5:5, que fala que Deus resiste aos soberbos. Isso é muito triste. Então, eu creio que em muitos momentos da nossa vida Deus nos abençoa, Deus nos dá a palavra, Deus é conosco, nós falamos do Senhor para as pessoas, mas nós não podemos esquecer que a glória é sempre dele. Nós não podemos esquecer que não é pela força do nosso braço, não é por nós, mas é sempre pelo Senhor. E lendo um comentário que tem na minha Bíblia, aliás, antes disso, ele teve um filho que no versículo 31 fala, e ele lhe pôs por nome Abimeleque, era o nome do filho, e dando uma olhada aqui, eu vi que o nome do filho significa meu pai é rei. Então eu achei interessante porque eu falei, mas ele falou que queria que Deus dominasse e ele colocou o nome do filho como se ele fosse o rei. Então eu fiquei muito triste quando eu li isso porque eu pensei, puxa vida, a história de Gideão podia parar no versículo 23. E de repente a gente pode analisar a nossa vida e pensar o que a gente está fazendo, o que está acontecendo na nossa vida. Será que a gente está dando toda a glória para o Senhor? Será que a gente está achando que é pela força do meu braço? Né? Puxa, que bênção que eu consegui. Então eu vejo mais como um ensino isso para a gente, e que em nome de Jesus, Deus nos livre, a cada um de nós e a nossa igreja. Senhor, eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, livre a água da rocha de toda soberba, de achar que de repente somos alguma coisa, porque nós não somos nada, ó Pai. Nós não somos ninguém, é tudo para a honra e para a glória do teu nome, Pai. Então eu peço em nome de Jesus que o Senhor seja exaltado e glorificado, sim, por meio das nossas vidas, Senhor. E que seja mais de ti e menos de mim, em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu queria dar um testemunho de ontem. Ontem nós estivemos na casa da Kelly para dar 7 passos para a Ana. A Ana esteve aqui algumas vezes na nossa igreja e ela não tem conseguido vir muito. E eu acho que é um dos 7 passos mais difíceis que eu tenho dado. Assim, ela não está aqui na história dos meus 7 passos. Porque cada vez acontece uma coisa, ou não dá, ela desmarca, a gente não consegue, ela esquece. Misericórdia. Mas ontem, finalmente, foi um dia difícil, mas nós conseguimos. E aí, ontem a gente ensinando para ela, né? E aí ela tá muito aflita com muitas coisas. E as mulheres, quando estão muito aflitas, elas falam pra caramba, né, Ana Cristina? Eu também, falo bastante. E ela, no meio dos 7 passos, às vezes colocava uma coisa ou outra, e a gente tentando voltar para o estudo, mas o muito gostoso foi uma hora que ela falou: eu não estava conseguindo dormir, tinha a ver com a lição. Mas, aí ela falou assim, aí eu lembrei, assim, a Glaucia me falou que tem que colocar tudo na mão de Deus. Então tá tudo na mão de Deus. Eu estava lendo agora um texto de Atos que fala que o Paulo foi falar com algumas mulheres e no meio estava a Lídia. E aí o texto bíblico fala assim, o Senhor lhe abriu o coração para receber as palavras de Paulo. E foi isso que eu senti ontem. Deus abrindo o coração da Ana, porque a gente já não sabia mais como chegar, fazer para que o entendimento, o conhecimento chegasse. Mas nosso papel não é fazer o conhecimento chegar, nosso papel é falar. Quem vai fazer o conhecimento chegar, quem vai abrir os olhos, abrir o coração é o Espírito Santo. E ontem, quando ela lembrou da aula, ela comentou que ela lembrou da aula, ela orou, e ela falou assim, dormi igual um bebê. Então, glória a Deus, porque às vezes a gente acha que não está produzindo, que tem outro lado. A gente pode não passar pela arrogância, mas também acha que não
Ai, não está dando certo. Mentira, está dando certo sim, porque a obra é dele e nunca é em vão. E aí ela disse que conseguiu dormir. E ontem Deus deu uma estratégia dela não ler o estudo, da gente ler, e ela conseguiu começar. Nós estamos na lição 5, finalmente a responder, né, Kelly, as coisas. E eu dou glória a Deus, porque aos pouquinhos a gente vai trabalhando, mas o Senhor é que vai fazendo todas as coisas. Então, é para Ele, a obra é dele, a Ana é dele, a gente é tudo dele. Por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Então, glória a Deus, é só um testemunho. Por obediência. É que eu falei com a Kelly do LIP, hoje perguntei, né, como ela está, porque ela teve uma cirurgia, não sei se todos sabem. Inclusive, nós estivemos lá na casa dela na semana passada. Fui eu, a Glaucia e a Marina, para fazer uma visita, né, pós-cirurgia. E hoje ela respondeu que o corte ainda está doendo um pouco, mas dizem que é normal. Amanhã tiro os pontos, mas estou com fortes dores insuportáveis do cotovelo para baixo e dos joelhos para baixo, dormência e formigamento nos pés e mãos. Fui ao hospital, mas não resolveram nada, mandaram marcar neuro. Ela falou, se eu viesse para a igreja, pedir para orar por ela. Que a dor é intensa e não passa. Já estou 2 noites sem dormir por causa das dores. E aí fui mostrar para o pastor Fábio, ele falou para eu vir orar. Posso orar? Vamos orar, igreja, por ela, pela irmã? A gente precisa usar tecnologia. Você está falando com ela? Ah, você já está falando? Se já está atendendo um, não pode atender outro. Como é que ela vai atender 2 telefones ao mesmo tempo? Usa o da Glaucia. Usa o da Glaucia, por favor.
Glaucia, vem aqui. Pergunta se ela está ouvindo. Vem cá, Cláudia. Você não ia orar, Kelly? Você está indo embora? Se ela está ouvindo, põe aqui para ela escutar. Não tem que conectar. Fala para a pessoa atender aí. Ouvir a oração pelo telefone. Já estragou tudo. Fala para ouvir a oração pelo telefone. Amém. Receba a oração em nome de Jesus. A Kelly está ouvindo? Se ela está ouvindo, receba a oração em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós somos a tua igreja, estamos aqui, Senhor, clamando pela vida da Kelly. A palavra diz, Senhor, em Hebreus, para que a gente se chegue ao trono de graça para pedir socorro em ocasião oportuna. E essa é uma ocasião que nós precisamos. Apresentamos a vida da Kelly, Senhor, toda dormência, toda dor do cotovelo para baixo, do joelho para baixo, sai agora em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor cicatrize essa cirurgia, que amanhã ela possa tirar os pontos sem nenhum problema, que a diabetes seja destruída na vida dela, em nome do Senhor Jesus, e que ela seja curada totalmente, na mente, no corpo. Senhor, que a minha irmã seja restaurada, em nome do Senhor Jesus. Nós já te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor certamente levou na cruz todas as enfermidades, e pelas suas pisaduras, a Kelly já foi sarada. Nós declaramos a cura, em nome de Jesus. Já te agradecemos, Senhor. Amém. Glória a Deus, amados. Lipe e Kelly, em nome de Jesus. Diz a palavra, o Espírito do Senhor Deus está sobre nós aqui. E nos ungiu para proclamar cura em seu nome. Então, Pai, em nome de Jesus, que esta cura profetizada pela Kelly venha sobre a Kelly, em nome de Jesus. E tu a toques agora. Que ela possa sentir a tua presença, que ela possa sentir o teu calor, que ela possa sentir o teu toque. Receba em nome de Jesus, que este calor invada o seu corpo inteiro, lhe toque os braços e as pernas. Nós repreendemos qualquer mal feito nesse abdômen em nome de Jesus, qualquer problema na circulação, e que os nervos, a ligação do cérebro a cada extremidade dos seus dedos da mão e as suas extremidades do seu pé, cheguem agora a ela, que ela possa perceber a tua mão e a tua presença, que ela possa se alegrar agora. Em nome de Jesus, receba. Aleluia. Receba. Receba a cura. Amém? Quer dizer alguma coisa? Quer dizer alguma coisa? Sentiu algo? Não sei o que está acontecendo aqui. Veja aí. Pergunta se veio algum alívio. Amém. Fica assim. Vamos dar um aplauso ao Senhor porque Ele faz. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Fique de pé, igreja. Aleluia. A palavra diz que certamente o Senhor tomou sobre si toda a enfermidade e toda a dor.
Pelo que eu entendi, você não está podendo falar, o som não sai. Está inchado. Pai amado, em nome de Jesus, tomamos a tua unção sobre nós, clamamos agora a cura deste homem, em nome do Senhor Jesus. Venha e toque na sua garganta, todo inchaço seja atacado pelo Senhor, e que volte à normalidade a esse organismo, Senhor, em nome de seja ele liberto agora. Receba, Carlos, em nome de Jesus. Agora tem que dizer alguma coisa. Então, Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, está quase bom, como aquele cego que começou a enxergar como árvores. Limpa totalmente, e que essa garganta possa abrir, efatar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vai para o lugar. Aleluia. Mais alguém? Vamos, Fábio, trabalha. Ele pensa que trabalhar ele é só escola. Não é, não. Ele já vem até de Bíblia aberta, olha aí. Eu tô com a profecia aqui. Não senta, não. Nós vamos acabar. Eu só queria testemunhar aqui, em nome do Levi aqui, que ele não pediu, mas eu quero. Ele estava com a tala, porque caiu na escola e o pulso estava doendo bastante. O pastor orou aqui no domingo, né? Até durante todo o dia ele reclamou muito de dor. Nós oramos aqui na igreja. Ele não queixou mais de dor desde aquele dia. Obviamente não deu para carregar a mala com o braço direito para segunda-feira, né? A mala é bem pesada, mas as dores, o inchaço, se havia, desapareceu tudo. E ele não se queixou mais durante a semana. Nós vimos Deus operando aí, literalmente, naquela oração. Agradecemos ao nome do Senhor, né? Eu quero só deixar um texto de Juízes, e ela é uma palavra rema, e quem entender vai entender, quem não entender não vai entender. Tudo bem, mas eu quero apenas trazer essa palavra porque Deus falou comigo nela quando eu estava lendo. O texto é de Juízes, capítulo 7, versículo 4. Eu estou aqui na mesma linha da Priscila. Fica aí você. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Faze-os descer as águas, e lá tos provarei. Para derrotar os midianistas, aqui já eram 10.000. E Deus disse para Gideão: tem muita gente ainda, vou ter que cortar mais. Vai todo mundo para a água, e lá eu vou te provar quem são os escolhidos meus para isso. Deus quer que desçamos as águas. Deus quer que desçamos as águas, onde Ele vai falar conosco. Bem? Não, era outra água que eu falava. Você quer do batismo? Eu estou falando de outra coisa, mas tudo bem. Fala com a Glaucia ali, ó. Que nós vamos anotar o seu nome batismo. Era outra coisa que eu estava falando. É no outro sentido. Dia 12, né? E essa palavra foi rema. Ela cresceu na minha frente assim, e eu entendi o que significa. Vamos orar e vamos nos despedir em nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado pela tua presença em nosso meio. Obrigado por podermos orar. Obrigado pela tecnologia também, que o Senhor deu a sabedoria ao ser humano para poder desenvolvê-la, e que saibamos sempre usá-la de uma forma que engrandeça o teu nome, como hoje, Senhor. Obrigado por tua presença em nosso meio. Nós queremos que o Senhor continue nos abençoando, que as palavras que o Senhor mandou hoje por boca dos teus servos se cumpram em nossas vidas, que o Senhor seja glorificado através desta igreja e da vida de cada membro individualmente. Acompanhe-nos até nossas casas, guarda nossas famílias, ó Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor.